Muito bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma sessão do Na Prática. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Nagawa, cuido da parte de software e treinamentos da National Instruments Brasil. Como de costume, nas outras apresentações, nós pedimos a gentileza de manterem os microfones mudo, desligarem as câmeras e durante a apresentação, se surgir qualquer dúvida, a gente pede a gentileza para mandar via chat, que no final o César vai responder essas perguntas. Tá? Os slides e a gravação serão disponibilizados no YouTube, então depois qualquer dúvida, basta contactar qualquer um de nós da National Instruments para enviar. Hoje quem vai apresentar na prática é o César Teixeira. O César, ele é um parceiro da ENAI, um arquiteto em LabVIEW. Ele é um certificado desenvolvedor em TestStand. Também ele é instrutor da National Instruments. Ele vai abordar o assunto sobre usando o ENAI VST e TestStand para soluções de desenvolvimento e testes de chip. Então, vamos lá. Vou passar aqui a vez agora para o César. Bom dia a todos. Espero que estejam seguros em casa. Espero que a família de todos se encontre bem nesse momento conturbado que a gente está passando. Como o Hugo falou, meu nome é César Teixeira. Eu sou desenvolvedor de sistemas aqui na Blue Eye Systems. Sou responsável especificamente pela parte de RF aqui dentro, a parte de telecomunicações. E hoje eu vou comentar um pouquinho a experiência que eu tive num projeto específico nosso, voltado para esse ramo de IoT, usando as ferramentas da ENAI. Primeiro eu vou apresentar qual foi o meu desafio e quais foram as ferramentas que a ENAI me proporcionou para que eu pudesse resolvê-lo. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Blue Eye Systems, antes da gente entrar no nosso assunto mais técnico. Então, como começou, de onde surgiu, quem é a Blue Eye Systems? A gente surgiu desde o primeiro dia de empresa como parceiro comercial da National, integrando esse ecossistema de parceiros que a ENAI tem não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Começamos apenas com consultoria em LabVIEW, consultoria em treinamentos, mas hoje trabalhamos não só com consultoria, trabalhamos com desenvolvimento, trabalhamos com projetos de inovação, auxiliando desde a academia, desde laboratórios de pesquisa dentro da academia, até hoje as indústrias de ponta. Então, a nossa missão no Brasil, nos próximos anos, é tornar-se um centro de referência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias voltadas para os principais desafios da tecnologia do século XXI. Informação, transmissão de informação, tratamento, segurança de informação, energias renováveis, a parte de instrumentação, controle, aquisição de dados, ensino e pesquisa. Como bem o Hugo comentou, essas são as minhas certificações. Eu sou um Certified LabVIEW Architect há 2 anos. Sou um dos únicos Certified Test Developer do Brasil hoje. E sou um instrutor profissional da ENAI. Como comentei já, nossa parceria-chave aqui no Brasil hoje é a ENAI. Estamos há 3 anos aí com essa sinergia, trabalhando juntos para garantir o sucesso das aplicações dos clientes da National Instruments. Mas vamos ao que interessa. Antes de entrar no grande desafio que enfrentamos durante esse projeto, gostaria de contextualizar algumas coisas. Muitos de vocês já devem ter ouvido o termo IoT, Internet das Coisas. Não sei se todos estão familiarizados com o termo, mas acredito que sim. Mas vamos lá, só para garantir uma definição mais formal, o termo vai se referir a uma rede de objetos físicos, como veículos, prédios e até mesmo objetos mais cotidianos, como sua geladeira, seu fogão, quando estarem conectados à internet ou uma rede interna. Nesse projeto em específico que eu vou discutir com vocês hoje, nós usamos um protocolo relativamente novo, chamado Sigfox. Antes de entrar no protocolo, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa que desenvolveu esse cara. A empresa leva o mesmo nome do protocolo, é uma empresa francesa de operação global, criada em 2009, e ela está construindo dispositivos sem fio para se conectar a objetos. Ou seja, ela é uma empresa totalmente integrada com essa questão
da internet das coisas. Um dos grandes recursos, que é um dos grandes diferenciais que a Sigfox trouxe, é chamado Monarch. Eu vou comentar mais em detalhes durante a minha apresentação. É uma tecnologia deles exclusiva que é capaz de se adaptar a quaisquer situações de rede, de características de rádio, independente do lugar do mundo onde ele estiver. Mas eu vou explicar isso mais a fundo mais para frente. Eles têm um hardware adaptado hoje dentro do Sigfox, voltado para aplicações onde eu preciso de uma vida útil bem grande de bateria para os meus dispositivos. Mas vamos lá, agora vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica, vamos discutir quais foram os desafios desse desenvolvimento. Então, vamos lá, um dos grandes desafios que a Sigfox conseguiu endereçar foi conciliar objetos que precisam estar continuamente ativados e emitindo sinais com um sistema de baixo uso energético. Devido a alguns fundamentos da tecnologia que eles usaram para desenvolver o chip deles, eles garantem que durante a fase de não transmissão de sinal, o dispositivo deles praticamente não gasta energia. Eles têm um alto range de comunicação e uma alta confiabilidade de rede. Mas quais são as bases que foram usadas para essa tecnologia? O Sigfox ele se baseia num conceito de telecomunicações chamado Ultra Narrowband. O que é esse conceito? Bom, a gente pode destacar 3 principais características em dispositivos que apresentam esse tipo de configuração. Eu vou tentar não entrar muito a fundo em alguns conceitos, porque eu não quero me alongar mais que o tempo necessário da aplicação. Mas sintam-se à vontade da apresentação, mas sintam-se à vontade a me questionar depois no chat. Quais são as principais características desse conceito que eu vou focar aqui durante a minha apresentação? Quando a gente fala de Ultra Narrowband, a gente está falando de sinais que possuem uma relação de sinal versus ruído extremamente vantajosa para a minha comunicação, o que vai permitir que eles rejeitem qualquer ruído de informação dentro da minha faixa de comunicação. Eu garantindo que eu tenho um nível de ruído menor, um nível de interferência menor, eu consigo aumentar o nível da potência do meu transmissor, garantindo ranges maiores de comunicação, e assim alcançando também um maior efetivo de transmissão. Beleza? Então vamos lá, falei um pouquinho das bases da tecnologia, agora eu vou comentar um pouquinho o que é o Sigfox, como que funciona esse protocolo. Bom, como quase todos os protocolos de IoT, eu tenho meus objetos conectados à rede. Esses objetos eles vão se comunicar com uma rede de antenas ou uma rede interna, e todos esses dados eles vão ser passados para a internet direto para o Sigfox Cloud. Toda a questão por trás do protocolo, ela não vai ser aberta fora da cloud. A Sigfox ela tem essa segurança interna, todas essas informações vão ser tratadas internamente pelo cloud, e os clientes vão poder acessar via callbacks e APIs, via software, ou via os dispositivos, mas toda a inteligência interna do protocolo ainda fica dentro da propriedade da Sigfox. Vamos lá. Todo protocolo de comunicação dentro das telecomunicações, 2 conceitos são muito importantes para pontuar algumas características técnicas: a portadora e as larguras de banda. A portadora vai ser a minha faixa central, ela vai definir, com uma analogia bem simples, em qual rodovia a minha informação vai trafegar. E a minha largura de banda, ela vai definir o quão larga é essa minha rodovia. Os canais, que eu vou discutir mais para frente, de comunicação, quando eu enviar mensagens, eles vão ser o quão largo, quanto de espaço um carro vai ocupar dentro dessas faixas, dentro dessa rodovia que é a minha portadora. O Sigfox ele não tem uma característica única para suas portadoras. As características de rádio do meu protocolo, elas vão variar de acordo com a região geográfica do globo que eu estiver. Então, como vocês podem ver pela imagem, eu tenho 7 regiões, e cada uma dessas regiões elas vão possuir características específicas, tanto de portadora, tanto de taxa de transmissão de sinal, como potência de sinal. A gente pode ver nessa tabela aqui. Por um exemplo, nós no Brasil estamos na região 2, RC2. Então, nós temos algumas características específicas de rádio onde nós vamos trabalhar. Independente do tamanho, da intensidade da portadora, do tamanho da minha portadora, a largura de banda do meu protocolo ela sempre vai ser a mesma, ela sempre vai se manter em 200 kHz. Beleza? O que vai diferenciar de forma mais contundente ainda as minhas regiões?
vocês olharem na última linha da minha tabela, eu tenho algumas características específicas. O que são essas características? Elas são o modo de trabalho em que o chip vai adotar dentro de cada uma dessas regiões. Tudo bem? Então, vamos discutir os 3 que a gente consegue observar aí. Um desses modos de trabalho é o Duty Cycle, ou ciclo de trabalho. É um modo de operação focado nas regiões RC1 e RC7. Eles vão usar um Duty Cycle de informação a 1%, ou seja, 1% do tempo o meu dispositivo vai ficar em nível alto, por hora, ou seja, em torno de 36 segundos, para um payload de informação de 8 a 12 bytes. Isso significa que durante esse ciclo de trabalho, eu tenho uma quantidade diária limitada de mensagens que eu vou poder enviar. Isso faz parte, pode soar como uma limitação do protocolo, mas ela faz parte para que o protocolo se dedica a resolver. Eu vou discutir um pouquinho melhor isso mais à frente, quando eu pontuar as aplicações onde o Sigfox é utilizado. Os outros 2 modos de trabalho que nós vamos ter dividido por regiões é o Frequency Hopping e o Listen Before Talk. No Frequency Hopping, que é o que a gente tem aqui no Brasil hoje, o meu dispositivo vai enviar 3 mensagens em 3 frequências diferentes, com um tempo máximo de 400 milissegundos por canal. E não vai permitir retransmissão de mensagens em até 20 segundos. Beleza? Então, uma das principais características do protocolo Sigfox é não ter handshaking entre o dispositivo e a minha rede. Então, como que o pessoal da Sigfox endereçou esse problema para garantir a transmissão do meu sinal? Eu sempre envio 3 mensagens em 3 frequências diferentes. Mesmo quando eu falo de Duty Cycle, hora de enviar as mensagens, eu vou ter esse mesmo comportamento. Eu vou enviar 3 mensagens em 3 frequências diferentes dentro da minha largura de banda para garantir estatisticamente que ao menos uma delas vai chegar no meu destino. Ok? E o último modo de operação é o Listen Before Talk. O que esse cara vai fazer? Essa operação ela é focada em Japão e Índia. Ele vai verificar se o canal que eu estou usando, então eu vou enviar uma mensagem dentro da minha portadora, quer ver? Vamos voltar aqui. Eu vou enviar uma mensagem a 923.2 MHz. E antes de eu enviar essa mensagem nessa frequência, eu vou verificar se essa frequência está livre de interferências. Ok? Verificando que ela está livre de interferências, qualquer interferência maior que menos 80 dBm, eu vou poder transmitir. Ok? Esses são os principais modos de operação do ponto de vista de dispositivos de rádio da Sigfox. Eu não vou abordar aqui nessa apresentação as questões de rede e de network dentro do cloud da Sigfox, tanto que eu acho que nem posso comentar sobre isso. Vamos lá. Dentro do envio e recebimento de mensagens, só um minutinho, eu acho que a luz deve estar dando uma interferência aqui, eu vou só fechar a janela. Se eu não estou conseguindo me ver na câmera, imagine vocês. Bom, vamos lá. Dentro das minhas tecnologias em telecomunicações, eu preciso modular os meus sinais. O que é isso? Eu tenho uma informação base que meu dispositivo vai enviar e ela vai passar por um processo onde eu vou adicionar outras ondas eletromagnéticas que vão permitir que essa onda seja interpretada do meu outro lado. Vamos definir 2 conceitos básicos aqui que eu vou repetir bastante. Quando eu fizer transmissões do meu dispositivo para a minha rede, eu vou chamar isso de uplink. E quando eu fizer enviar sinais da minha rede para o meu dispositivo, eu vou chamar isso de downlink. Beleza? A Sigfox ela vai usar 2 modulações diferentes, tanto para uplink e para downlink. Então, quando eu estiver enviando informações do meu dispositivo para a rede, eu vou usar uma modulação que chama Binary Phase Shift Key. O que isso significa? Significa que eu vou pegar a minha banda base, eu vou pegar a minha informação base, que foi convertida de um sinal digital para algo analógico, e eu vou adicionar algumas mudanças eletromagnéticas nessa onda para conseguir garantir que ela seja interpretada. Que mudanças vão ser essas? No caso dessa modulação em específica, que o Sigfox usa para uplink, eu vou realizar algumas mudanças de fase na minha onda. Então, quando eu mantiver a minha fase constante, eu vou identificar um estado booleano. Quando eu tenho a troca de fase, isso significa que houve a troca de estado booleano, como vocês podem
observar neste gráfico aí. Isso vai ser especificamente para comunicações que vão sair do meu dispositivo e vão até a minha rede. Quando a rede precisar responder ao meu dispositivo, como eu disse, eu vou chamar isso de downlink, e eu vou trabalhar com a modulação chamada Gaussian Frequency Shift Key. O que é essa modulação? Eu vou realizar alterações de frequência para identificar as minhas mudanças de sinal. Esse Gaussian, esse second level Gaussian aí, significa que eu vou ter um filtro gaussiano de nível 2 cobrindo a minha onda para garantir um pouco melhor a integridade, ok? Do ponto de vista de rádio, isso é o Sigfox. Vamos entrar um pouquinho mais adentro do que é esse protocolo. Bom, como todo protocolo de comunicação, ele possui um formato específico de mensagem, beleza? Então, a Sigfox ela vai montar o frame da seguinte maneira. Eu vou ter o F-Sync, que são os meus bits de sincronização, F-Type, que vai definir qual tipo de transmissão que eu estou tendo, o Flag, que vai identificar algumas características da minha onda, se a minha informação precisa ou não de uma resposta da rede, se a minha informação precisa ou não ser completada com zeros para garantir que o tamanho do payload da minha mensagem, do meu frame, seja sempre o mesmo. O Sequence ID, que vai identificar qual é a mensagem que eu estou mandando, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, se é a quarta, se é a quinta mensagem do dia. O Device ID, que vai ser o meu RG, o meu CPF do meu dispositivo. O Payload, que é a minha mensagem em si. E o HMAC e o CRC, que são a parte de criptografia do meu dispositivo. Beleza? Vamos lá. Para fechar essa parte de contextualização do que é o protocolo e quais foram os desafios que a gente precisou enfrentar para desenvolver um sistema de teste para validar esse cara, eu vou falar um pouquinho mais a fundo da tecnologia Monarch. Bom, como eu comentei lá no começo, o Sigfox tem 7 zonas de operação, cada uma delas tendo que respeitar uma série de restrições de legislação até de frequência. E de operação, como eu comentei com vocês, Dead Cycle, Frequency Hopping ou Listen Before Talk. O que o chip Monarch faz? O chip Monarch ele vai enviar um sinal de beacon que vai auxiliar o dispositivo a identificar em qual zona do globo ele está, e assim ele vai se adequar às características dessa região. Esse é um recurso exclusivo da rede Sigfox, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu estou aqui no Brasil operando um dispositivo Sigfox, e eu preciso enviar esse dispositivo para ser testado e validado numa aplicação que está no Japão. Os tipos de operação, frequência, taxa de transmissão de dados, ela é extremamente diferente daqui para o Japão. Só que se eu estiver usando um dispositivo com tecnologia Monarch, eu vou conseguir fazer o meu dispositivo se adequar às características de rádio da minha aplicação em outro continente. Ok? Vamos lá. Quais são as vantagens de se utilizar Sigfox? Onde eu consigo aplicar Sigfox? Bom, só para garantir que todos estamos na mesma página, o Sigfox ele é perfeito para monitoramento onde não há necessidade de grandes volumes de dados ou altíssimas taxas de transmissão. Como eu expliquei para vocês, no Frequency Hopping, por exemplo, eu preciso esperar 20 segundos para transmitir uma mensagem e retransmitir algo depois. Então, se eu tenho grandes taxas e grandes volumes de dados, eu não vou conseguir usar o protocolo Sigfox. Para que o pessoal usa isso lá fora? Algumas aplicações que eu tive a oportunidade de ver e até conversar com os desenvolvedores dela. Monitoramento de temperatura em ambientes controlados, mas os dois mais utilizados, principalmente na Europa, foram para rastreamento na indústria de agronegócio, de produtos dentro de fazendas ou de fábricas, e monitoramento de cabeças de gado. Então, teve um investimento muito grande em alguns países da Europa para aplicar o uso do protocolo Sigfox para fazer esse monitoramento dentro das cabeças de gado, não só de boi, vaca, etc. E para monitoramento de violações de segurança. Ok? Isso foi uma das aplicações que a gente encontrou aí durante o desenvolvimento. Beleza, pessoal, eu contextualizei o que é o Sigfox, dei uma palhinha dos princípios básicos de funcionamento dele, sem me verticalizar muito. E agora eu vou falar um pouquinho do lado da Blue Eye Systems, o que nós fizemos junto ao nosso cliente para
construir um sistema de teste que pudesse validar um chip que eles estavam desenvolvendo dentro do laboratório deles. Bom, vamos lá. A gente tinha dois grandes desafios, além de construir uma rotina, um supervisório de testes. A gente precisava de uma API que comunicasse o hardware da NI com o protocolo Sigfox. Isso não existia ainda. Então, a gente utilizou o LabVIEW para garantir que a gente conseguisse prototipar de forma rápida uma API que conseguisse conversar com os dispositivos da NI e ainda assim garantir que a gente estaria atendendo todas as especificidades do protocolo. E a gente usou o TestEng para fazer o gerenciamento desse supervisório de testes, para adquirir os dados, medir e gerar relatórios. Beleza? Do ponto de vista de hardware, nós utilizamos um chassi PXI 1095, com uma controladora PXI 8880 com Windows 10, um transceptor de sinais vetoriais, onde a gente gerava e adquiria os sinais de rádio, e uma SMU para a gente colher algumas características elétricas do dispositivo e usar como fonte de alimentação também. Bom, esse era o nosso chassi. Mas por que o nosso cliente precisava disso? Existe um caminho para que uma empresa proponha algo para a Sigfox e que a Sigfox permita aquele cara produzir em larga escala esses dispositivos, que é o que a gente chama de caminho para certificação. Então, nosso cliente ele precisava certificar o seu dispositivo e depois precisava testar o nosso dispositivo em massa. Então, a Blue Eye Systems auxiliou o nosso cliente em que sentido? Na parte de execução de testes, geração de relatório e preparação do arquivo de submissão. Feito isso, nós reaproveitamos o sistema de teste desenvolvido para certificação para ser usado dentro dos testes de produção do equipamento. Vamos lá. Quais foram as configurações de teste que a gente precisou criar para validar o funcionamento dos nossos dispositivos? Bom, o primeiro setup de teste foi um teste para validar a qualidade da modulação do meu dispositivo. Então, eu tinha um ativador, um Test Mode Activation, que era passado para o meu dispositivo via canal serial, através da controladora PXI. Ela forçava o meu dispositivo a entrar nesse modo de teste. Então, o meu dispositivo, que daqui para frente eu chamarei de Dutch, ele enviava um sinal através de cabo para o meu VST, que ali está descrito como Test Equipment, e o meu VST ele tinha que ser capaz de analisar os meus sinais em banda base. Para quê? Para a gente poder analisar o nosso dispositivo em frequência, modulação e potência. Como assim analisar em frequência? Perdão pela qualidade dessa imagem, mas aqui é uma imagem tirada em tempo real durante o nosso desenvolvimento. Quais eram as análises de frequência que a gente precisava fazer? Como eu comentei para vocês, cada canal ele precisa estar espaçado dentro da largura de banda num valor delimitado pela Sigfox. Eu tenho 200 kHz de espaçamento e eu posso distribuir quantos canais eu quiser dentro desses 200 kHz, desde que eles respeitem o tamanho máximo deles. Cada canal ele tem que ocupar no máximo 100 Hz dentro da minha largura de banda. Uma das análises que a gente precisava fazer usando o VST era exatamente isso. Eu disparava esses sinais de potência dentro desse modo de ativação de testes e eu media se nenhum dos meus canais iria ultrapassar esses 100 Hz. Eu analisava também se ao longo do meu frame, se ao longo da minha informação, não haveria desvios de frequência. Se a minha frequência ela sempre se mantinha constante ou dentro dos parâmetros que a Sigfox me obrigava. Ok? Outro ponto, outro requisito de alto nível que nós precisamos cumprir utilizando a plataforma NI foi a questão da qualidade de modulação. Então vamos lá, como eu comentei com vocês, quando eu tenho a informação sendo transmitida do meu dispositivo para a minha rede, quando eu tenho um uplink, eu preciso trabalhar com a modulação através da fase. Como vocês podem ver mais para a direita dessa imagem, eu preciso garantir que os meus símbolos meus bits sempre estejam nessas posições, distribuídos nessas posições quando a gente fala da constelação da minha modulação. Então a gente precisava medir se nenhum dos bits ao longo da minha transmissão ele tinha desviado, ele tinha um erro de uma certa quantidade de graus do que a Sigfox permitia. Então eu precisava garantir sempre a posição deles no espaço.
Além disso, para garantir que a informação não se perca, a Sigfox ela adiciona o que a gente chama de banda de guarda, tanto no início quanto no final da minha transmissão de sinais. A gente chama isso de bits extras. O meu dispositivo ele tem que ser capaz de acrescentar esses bits extras para garantir a integridade da minha mensagem, mas eles não podem passar de um determinado tamanho. Então a gente usou o VST para medir esse tamanho de bits extras para garantir que eles não violassem a especificação dada do dispositivo. A gente precisou fazer uma análise de distribuição de potência do meu dispositivo. Então eu tenho essa máscara de potência que vocês estão vendo. Em azul mais claro é onde eu preciso ter 99,9% de toda a potência do meu sinal. Ela tem que estar distribuída dentro desse range. E em roxo eu vou ter o resto da minha potência. Além disso, eu precisava analisar, dentro do formato do meu frame, se nenhum deles estava desrespeitando a quantidade de potência que eles deveriam ter. Então, por exemplo, dentro do meu frame eu tenho, como eu disse, o payload, eu tenho identificação, então eu tinha que cortar os sinais dentro dessas partes especificamente e analisar eles dentro dessa máscara de frequência que vocês estão vendo na tela, se nenhum corte do meu sinal violava os níveis máximos de potência. Então, para sumarizar, essa primeira implementação de testes que a Sigfox exige, a gente analisa o sinal em banda base para que a gente possa garantir algumas características básicas do meu funcionamento. Então, frequência, potência e modulação. A segunda parte do desafio que a gente precisou enfrentar foi fazer a análise da informação demodulada. Então, o setup físico é bem parecido com a do primeiro setup de teste que a gente montou, com a diferença que agora, em vez de enviar sinais em banda base, eu vou enviar sinais modulados, como se eu estivesse conversando com a minha rede de forma unidirecional. Então, nesse momento, eu só estou enviando, eu não estou recebendo informações. Quais foram as análises que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer análise de tempo e quantidade de mensagens enviadas, de frames enviados por mensagem, em procedimento unidirecional, tamanho do payload. E aqui a gente teve um grande desafio, que foi a parte de criptografia, que foi validar se o meu dispositivo estava sendo capaz de criptografar os dados de forma correta. Quando a gente fala de análise, tempo de quantidade de frames, o Sigfox ele precisa respeitar algumas características bem básicas. Entre cada mensagem que o meu dispositivo envia, como eu comentei lá atrás, ela vai enviar 3 frames, para garantir 3 frames em frequências diferentes, para garantir que o meu sinal seja recebido pela minha antena. Esses frames eles têm que estar espaçados exatamente em 500 milissegundos, com uma tolerância bem pequena ali de 12 milissegundos. Então, eu tinha que medir a distância entre esses frames e sempre garantir que o meu dispositivo era capaz de mandar esse espaçamento de 500 milissegundos. E eu sempre preciso ter 3 frames dentro de uma mensagem. Então, vários testes a gente precisava rodar isso, enviando mensagens de diferentes tamanhos, para garantir que, independente do tamanho da mensagem, eu sempre teria o mesmo espaçamento de tempo e sempre teria a mesma quantidade de frames. Feito isso, a gente começou a precisar validar o tamanho do meu payload, o tamanho da minha mensagem. Eu tinha 2 maneiras de mandar essa mensagem, no modo clear, no clear mode, ou pelo modo encriptado. Como vocês podem ver, no Clear Mode eu tenho um tamanho determinado de bits dentro do meu payload, e no modo encriptado eu tenho o ROC, que é a minha chave de criptografia colocada ali na frente. Então a gente precisava rodar mensagens de todos os tamanhos possíveis para o Sigfox e validar se criptografados ou não, eu conseguia sempre garantir o mesmo tamanho de payload. Parte de criptografia, eu vou contextualizar como isso é feito na Sigfox, não vou entrar em grandes detalhes para não me alongar, mas vamos lá. O meu processo de criação de mensagem dentro do dispositivo Sigfox, parece simples, mas ele acaba se tornando um pouco complexo quando a gente vai chegando nas últimas três partes finais ali. Então eu tenho a minha mensagem onde eu vou distribuir meus dados apontando posição, temperatura, dependendo do que eu tiver disposto a medir. Eu vou inserir o meu header, onde eu vou apontar o meu ID, qual é o número da mensagem e vou
das outras características, como flag e o ID da placa, como eu comentei. Eu vou colocar minha chave de autenticação, que cada chave é única para cada dispositivo. Eu vou acrescentar o meu CRC, que é o meu código um dos códigos de correção de erros. Eu vou fazer uma convolução do meu sinal, uma convolução matemática do meu sinal, onde eu vou dar um whitening na minha função. Vou inserir o header e aí eu vou modular o meu sinal. O que a gente tinha que fazer durante esse protocolo de teste? Eu tinha que receber a minha mensagem e fazer todo esse processo de forma inversa para garantir que o meu sinal estava sendo enviado de forma correta. Só que o Sigfox ele tem dois modos de operação de chave, de criptografia, a chave pública e a chave privada. Então a gente tinha que testar se o meu dispositivo conseguia enviar informações criptografadas e se eu conseguia fazer o switch entre chave pública e chave privada. Ok? Esses dois setups de teste que eu comentei agora com vocês, pessoal, eles são setups focados apenas na transmissão de informação do meu dispositivo para a minha rede. Ok? A partir de agora, a gente vai falar da rede respondendo o meu sinal. Então, essa é uma configuração para validação de downlink. Beleza? Então, de novo, eu tenho o Test Mode Activation, que é feito pela controladora PXI através de informação serial. Ela vai enviar um comando para o DUT e o DUT vai abrir um canal de comunicação para receber informações do meu VST. Ok? Então, nesse caso, o VST tem que ser capaz de gerar dados na modulação 2 de FSK, foi a modulação que a gente conversou lá atrás, com um padrão específico de mensagem Sigfox. Ok? Para que esses testes foram usados durante o período de certificação? Para fazer análise de potência presente em sinal de rádio recebido, que é o que a gente chama de RSSI, e verificar se o meu dispositivo era capaz de reconhecer frames com o padrão Sigfox. Ok? Então, como funciona o teste de potência presente? Aqui, quando eu tenho um dispositivo real comunicando com a minha rede Sigfox, ele tem um nível mínimo de potência que ele tem que ser capaz de receber o sinal. Então, o que a gente fazia? A gente configurava o PXI a menos 100 dBm de potência, que é o mínimo que o dispositivo tem que ser capaz de receber, e eu enviava esse sinal para o meu DUT, para o meu dispositivo de teste. Quando o meu DUT recebia esse sinal, ele tinha que avisar via serial que ele recebeu o sinal e qual que era a defasagem de potência que ele estava em relação ao que ele deveria ter recebido. Isso permitiu o nosso cliente calibrar a placa para ela conseguir entrar dentro das especificações exigidas pela Sigfox. Assim como na modulação BPSK, na modulação de uplink, quando eu envio sinais do meu dispositivo para minha rede, eu preciso fazer a mesma coisa quando eu preciso fazer o processo inverso quando eu recebo sinais da minha rede dentro do meu dispositivo. Então, eu preciso ser capaz de desmontar um sinal dentro do meu dispositivo. Então, com o PXI, a gente montou esse frame GFSK, seguindo todas essas etapas aí que a Sigfox dá para a gente fazer, e enviava para o nosso dispositivo. E o dispositivo tinha que ser capaz de interpretar e desmontar esse frame. Ok? Essa foi uma configuração especificamente para validar o meu dispositivo recebendo sinais da rede. A penúltima configuração, ela tratou especificamente de comunicação bidirecional. Então, a gente replicou, basicamente, os mesmos testes que a gente fez no setup 2 de modulação, onde a gente verificava análise de tempo, quantidade de frames, só que agora em procedimento bidirecional. Ok? Então, a gente fez, como eu comentei, análise de tempo e quantidade de frames em procedimento bidirecional, análise de janela de respostas, análise de acknowledgement e o tamanho do payload, mais uma vez. Então, por que a gente precisou, mais uma vez, testar tempo e quantidade de frames? Pelo seguinte motivo. Eu tenho que respeitar os meus 3 frames por mensagem, sempre, respeitar o espaçamento entre eles, mas a minha rede tem que respeitar o tempo mínimo de resposta. Ok? Então, por isso a gente precisou replicar esse teste, para garantir que o tempo mínimo de resposta da minha rede não fosse interferir no funcionamento do meu dispositivo. Então, como funciona essa janela de respostas que nós precisamos testar também? Então, vamos lá.
Eu tenho em F1, F2 e F3 a minha mensagem Sigfox, que está sendo enviado. Ok? E do final do meu primeiro frame até a minha estação rádio base transmitir um sinal de resposta, eu preciso ter 20 segundos de espera, no mínimo. Ok? E no máximo 44,5 segundos, depois do primeiro frame. Ok? Então, o que a gente desenvolveu de teste para validar esse comportamento? A gente fez os testes com o valor mínimo, com 3 valores intermediários e com o valor máximo. Ok? E depois que a minha mensagem, minha banda base, devolve essa mensagem de downlink para o meu dispositivo que enviou um uplink, o meu dispositivo vai enviar para a rede um sinal de, ó, eu recebi a sua resposta. E isso também tem um tempo mínimo e máximo para acontecer, que também precisava ser analisado. Então, só para sumarizar, o que a gente fez durante esse teste? 3 frames, eu precisava garantir que a minha resposta da rede, da estação rádio base, estaria no mínimo 20 segundos depois do primeiro frame, no máximo 44. E aqui o meu acknowledge, que é a minha resposta do meu dispositivo para a rede, garantindo que a minha resposta de downlink foi recebida, tinha que estar a 1,4 segundos ou 4 segundos da minha mensagem de downlink. E aí chegamos no teste de acknowledgement. O acknowledgement, ele difere dos outros sinais porque ele tem um formato específico em tamanho. Então a gente sempre tinha que analisar se a resposta estava dentro desse padrão que vocês podem ver aí dentro da imagem. E sempre validando os tamanhos de payload em todos esses testes e verificando se o ID da placa, se o ID da minha placa, se o meu CPF da placa estava dentro do que deveria ser. Em todos esses testes, todas essas repetições, antes de executar o teste, a gente sempre verificava o ID da placa. A última configuração de teste é uma configuração específica para a região 3 e 7, Japão e Índia, e é a configuração de Listen Before Talk. Como eu comentei com vocês no começo da apresentação, esse tipo de comunicação, eu preciso garantir que eu tenho um canal limpo para transmissão de dados. Então, como funcionou esse setup de teste? O meu Dutch, ele estava ligado a um combinador de sinais, onde a minha saída do PXI e a minha entrada do PXI de sinais estavam conectadas nesse mesmo combinador. O que acontecia nesse caso? A gente fazia a ativação do modo de teste. Então, o dispositivo ia começar a enviar mensagens, mas, como eu comentei, nesse modo, antes de enviar a mensagem, ele tem que verificar se não há nenhum sinal de interferência que vai impedir ele de fazer isso. Então, o PXI simulava esse bloqueador, simulava esse sinal de interferência, ao mesmo tempo que ele recebia o sinal da placa do Dutch. Então, vamos lá. Eu precisava fazer uma análise do comportamento de resposta em janela de tempo de bloqueio, nesse caso. Então, como isso funciona graficamente? Eu acho que graficamente vai ficar mais fácil da gente entender. Em vermelho, nessa imagem, eu tenho o meu dispositivo tentando enviar uma mensagem. Em azul, eu tenho o meu bloqueador. Só que o meu bloqueador, ele abre 2 janelas para que o meu dispositivo consiga transmitir a mensagem. Então, vamos lá. Nesse setup de teste, o meu dispositivo ele enviava 6 mensagens e eu mantinha o bloqueador constante durante quase todo esse tempo. Eu abria 2 janelas específicas de tempo para que 2 dessas 6 mensagens pudessem passar. Então, em vermelho, a gente tem o meu dispositivo tentando enviar uma mensagem, sendo barrada pelo bloqueador, em azul, embaixo. E quando essas duas janelas aí no meu gráfico azul embaixo aparecem, o meu dispositivo conseguia enviar essas mensagens. Então, para simplificar, eu enviava 6 mensagens, mas o meu PXI só podia receber 2, porque o bloqueador tinha que ser capaz de bloquear 4 dessas 6 mensagens. Ok? Esses foram todos os setups de teste que a gente teve que passar. Bom, como foi um pouquinho dessa... Só para finalizar um pouquinho dessa nossa experiência, nós, Blue Eye Systems, junto com a Universidade do Vale dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, desenvolvemos juntos esse sistema de teste e essa API para garantir a homologação do chip Monarch que eles desenvolveram. A Universidade do Vale dos Sinos, junto com a HT Micro, uma empresa coreana, foram os primeiros do mundo a produzirem chips Monarch Sigfox, que foram a primeira
empresa do mundo, e a Blue Eyes participou desse desenvolvimento, sendo a primeira empresa do mundo a produzir um sistema de teste para validar essa tecnologia. Bom, pessoal, do ponto de vista técnico foi esse. Essa foi um pouquinho da minha experiência com ENAI para IoT, ok? Acho que a gente pode pular para as perguntas, Hugo, e eu passo os meus contatos e as nossas mídias sociais ao final da apresentação. Pode ser? Perfeito. Pode ser sim. Pessoal, lembrando que o chat está aberto para perguntas, então se alguém ficou com alguma dúvida de algum slide ou com relação ao tema, pode mandar e o César vai usar esse tempo para responder. Bom, pessoal, não fiquem tímidos, podem enviar perguntas. Bom, o Corset pontuou uma coisa interessante aqui no chat. Vamos lá. O LabVIEW, ele me ajudou a construir a API de comunicação com os dispositivos. O Corset, ele perguntou qual foi o papel do TestEnd. O TestEnd foi o meu supervisório de teste. Todos esses comandos que eu precisava controlar e todos esses sinais que eu precisava adquirir, eu fazia isso pelo TestEnd. Por que eu optei pelo TestEnd? Porque a parte de relatórios já estava do TestEnd, ela é embutida, ela já é praticamente pronta. Todo o meu controle de fluxo de operação ele já vem praticamente pronto. Eu só precisava me preocupar em construir as partes do código em LabVIEW que seriam chamadas pelo TestEnd para realizar esses testes. Então, por exemplo, eu tinha uma sequência de testes delimitada que eu precisava garantir certos comportamentos específicos do meu dispositivo. Então, eu usava o TestEnd para pedir para o meu VST enviar um sinal para o meu PXI, adquirir e gerar gráficos, relatórios, e foi todo o corpo de testes de supervisório, de sequenciamento, de organização de rotinas, ela foi feita dentro do TestEnd. Isso possibilitou também que a gente usasse outras linguagens de programação para cumprir certas tarefas específicas que não fosse só o LabVIEW. Então, por exemplo, a gente desenvolveu toda a parte de criptografia em LabVIEW, mas eu tinha um loop de verificação em outra linguagem de programação, que era o Python, para bater se o que eu consegui de criptografia com o LabVIEW seria o mesmo que eu conseguiria com o mesmo código em outra linguagem. Isso é porque o nosso cliente estava mais familiarizado com o Python do que com o LabVIEW. Então, eu consegui gerenciar o uso de duas linguagens de programação diferentes, gerenciar a operação de toda a minha aplicação através do TestEnd. Beleza, perfeito. Mais alguém? Alguma dúvida? César, é o Caio. Tem uma pergunta aqui. Qual que foi a duração do tempo de teste? Eu digo, o desenvolvimento da aplicação, depois ela pronta, quanto tempo durou o ciclo de teste do chip? Como foi esse ciclo? Vamos lá. O desenvolvimento durou em torno de 6 meses para ser completado. E as rotinas de teste de certificação eram rotinas muito longas e até exaustivas. Então a gente deixava rodando ali porque demorava em torno de 1 a 1h30, algumas rotinas até 2 horas, as rotinas de certificação. As rotinas de produção, de teste de produção, elas duram em torno de, para testar um chip inteiro, acho que em torno de 1 minuto e meio. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? César, tem uma pergunta aqui do Tarciso Júnior. Eu vou ler para você, tá? Tarciso aqui. Eu tentei uma vez fazer uma aplicação IoT no LabVIEW usando o Raspberry. Porém, eu encontrei problemas para encontrar uma biblioteca da ENAI para programar o Raspberry. Como você conseguiu contornar isso?
Vamos lá. No caso da minha aplicação específica, Tarcísio, eu tive que desenvolver uma biblioteca do zero para poder conversar com o Sigfox, porque isso não existia em LabVIEW ainda. No caso do Raspberry, a gente tem duas bibliotecas que podem ser baixadas no site da ENAI. O Lifa, se eu não estou enganado. Ela é específica para Arduino e Raspberry Pi. Você instalando ela, você vai conseguir acessar o Raspberry da mesma maneira que você acessa um embarcado comum da ENAI, da mesma maneira que você acessa o MyRio. Então, todas as funções já estão prontas dentro dessa biblioteca. No meu caso, para contornar essa situação, eu precisei criar essa outra biblioteca. Temos uma outra pergunta aqui no chat do Lincoln. Ele está perguntando se o VST também é capaz de trabalhar com outros protocolos de IoT. Sim. Sim, ele é capaz. O VST ele é um dispositivo de rádio que pode ser configurado de acordo com as suas necessidades de especificação. Então, no caso, ele tem o VST especificamente que eu usei, ele tem uma capacidade de simular e de criar sinais até 6 GHz. No caso do Sigfox, eu estava trabalhando com 902 MHz. Então, dentro desse range de atuação do VST, você pode criar e receber sinais de qualquer protocolo, desde que eles respeitem essas características físicas do dispositivo. Hugo, acho que a pergunta de agora é para você, a respeito da gravação. Eu acredito que o pessoal da National Instruments vai disponibilizar o vídeo no YouTube depois. Então, a Blue Eyes também, pelos canais de nossos canais de comunicação também, vamos disponibilizar a apresentação. Então, acho que é isso. Vocês podem encontrar depois os nossos conteúdos dentro dos nossos canais aqui, pessoal. Essas são as nossas redes sociais, nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso Facebook. Durante esse período de pandemia que estamos em casa, nós estamos produzindo uma série de conteúdos para a internet que vai começar a ser lançado a partir da semana que vem, tanto para LabVIEW como para outras tecnologias. Sintam-se à vontade para nos seguir nas redes sociais, entrar em contato com a gente para tirar quaisquer possíveis dúvidas. Estaremos à disposição de todos. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, César. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado a todos que acompanharam. Lembrando que, só confirmando depois, sim, a apresentação vai ficar disponível no YouTube, tanto nos canais do parceiro, quanto no canal do Ricardo Ramos. Então, depois, quem quiser, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn ou mandar uma mensagem para o César, porque daí a gente alinha isso e compartilha esse vídeo, tá? Aproveitando esse finalzinho, eu gostaria de convidar a todos para as duas apresentações que nós vamos ter na próxima semana, que é a do Ederson, um cliente nosso, CLA também, falando sobre o desenvolvimento de aplicações complexas em LabVIEW e uma análise dos impactos técnicos e culturais. E também na quinta-feira, dia 4, vamos ter o Felipe Palma, do CPQD, também CLA, falando sobre integração de sistemas através do LabVIEW. Então, pessoal, para quem ainda não se inscreveu, o link é o mesmo, é só selecionar as opções das apresentações e compartilhar com amigos, colegas, para participar e, quem sabe, sair dessas lives com novas ideias e projetos, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado, César, mais uma vez, e nos vemos nas próximas. Até mais, um bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de todos e continuem acompanhando aí os conteúdos que a ENAI está trazendo para vocês. Muito obrigado pela presença, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, bom dia, tchau, tchau.